Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alma em Evolução. Se você se interessa por espiritualidade, ciência e os mistérios da alma, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar mais longe, e comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar em psicometria? Já presenciou ou leu algum caso? E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de espiritismo e também com aqueles curiosos sobre temas que unem alma, ciência e experiências psíquicas. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante, a psicometria segundo Gabriel Delany, ler objetos com a alma. Sim, ler objetos com a alma, isso mesmo. A psicometria é uma capacidade mediúnica que fascina tanto os espiritualistas quanto os cientistas. E um dos grandes nomes a tratar do assunto foi Gabriel Delany, um dos pilares do espiritismo científico. Vamos explorar o que é essa faculdade, como ela foi estudada por Delany e por outros cientistas da época, quais os casos mais notáveis, e como tudo isso nos convida a repensar a relação entre alma, memória e matéria. Então prepare-se para uma jornada profunda e instigante. Vamos juntos! Gabriel Delany foi um dos mais rigorosos e brilhantes pesquisadores do espiritismo científico. Amigo pessoal de Allan Kardec, Delany dedicou sua vida à investigação dos fenômenos espíritas, com metodologia, experimentação e abertura racional. Sua abordagem é um divisor de águas dentro do movimento espírita, pois consolidou a ponte entre o empirismo científico e os fenômenos transcendentes, sem abrir mão da lógica e da razão. Nascido em 1857, numa França que fervilhava de debates filosóficos, científicos e espirituais, Delany cresceu em um ambiente propício à reflexão profunda sobre a existência. Seu pai era espírita e amigo íntimo de Kardec. Isso fez com que desde muito jovem Delany estivesse em contato com os fundamentos da doutrina dos espíritos. Mas ao contrário de muitos seguidores da nova filosofia espiritual, ele não se contentou apenas com a crença. Ele quis testar, medir, verificar. A psicometria, por sua vez, aparece nesse contexto como um fenômeno que questiona as fronteiras da consciência. Se o espírito é capaz de captar informações ao tocar um objeto, isso sugere uma memória universal da matéria, algo que ainda hoje intriga pesquisadores de áreas como parapsicologia, neurociência e filosofia da mente. Delany, ao lado de outros pensadores como William Crookes, Alfred Russel Wallace e Ernesto Bozão, buscava mostrar que tais fenômenos não contradizem a ciência, apenas ampliam sua visão de mundo. A psicometria era, para ele, uma dessas janelas que revelam um universo vibratório, onde o espírito atua e interage com a matéria de formas ainda não compreendidas pelas ciências convencionais. Em sua obra O Espiritismo perante a Ciência, Delany já deixa claro seu compromisso com uma abordagem que respeita tanto os fatos quanto a lógica. Ele não via o espiritismo como um sistema fechado, mas como um campo em constante desenvolvimento, aberto às descobertas do futuro, desde que passassem pelo crivo da razão. A psicometria, portanto, ocupa um lugar de destaque entre os fenômenos que desafiam o materialismo. Ela não é uma hipótese fantasiosa, mas um fenômeno documentado, observado e repetido em diversas ocasiões. Um sensitivo, ao tocar um objeto, parece acessar não apenas suas propriedades físicas, mas também as experiências e emoções de quem o utilizou. Como isso é possível? Seria a matéria uma espécie de espelho fluídico da alma? O perispírito atuaria como um scanner vibracional? Essas são questões que Delany se propôs a investigar. Além disso, os relatos que envolvem a psicometria são abundantes na literatura espírita e espiritualista. Camille Flammarion, por exemplo, descreve casos de médiuns que revelavam a história de objetos com tal precisão que causavam espanto, mesmo entre os cientistas mais céticos. William Crookes, em seus experimentos com médiuns como Florence Cook, observava que certos objetos pareciam facilitar a comunicação com o além, atuando como catalisadores vibracionais. Hermínio de Miranda, autor já do século XX, também reconhecia o valor da psicometria, especialmente em seu uso terapêutico. Em Diálogo com as Sombras, ele relata casos em que a leitura de objetos revelou traumas inconscientes, vindos de vidas passadas, e que foram essenciais para a cura emocional dos pacientes. Portanto, neste vídeo, vamos explorar em profundidade
O que é a psicometria sob o ponto de vista espírita e espiritualista progressista? Como Gabriel Delany estudou esse fenômeno de forma metódica e crítica, os principais relatos documentados por pesquisadores como Flammarion, Bozano, Crookes e outros, e as implicações filosóficas e espirituais que esse fenômeno nos traz, especialmente em relação à alma, à memória espiritual e à interação com a matéria. Prepare-se para descobrir que a alma, ao tocar um objeto, pode acessar memórias, emoções e até mesmo vivências de quem o utilizou, como se a matéria fosse uma testemunha silenciosa da história humana. A psicometria é um convite à ampliação de nossa consciência. Ela nos mostra que não estamos isolados no tempo ou no espaço, mas interligados por laços sutis, por impressões vibratórias que persistem além da matéria bruta. Agora que entendemos a importância e a profundidade do tema, vamos mergulhar nos fundamentos da psicometria. O que, afinal, ela nos revela sobre a alma humana? A psicometria em experimentos e relatos de época. Gabriel Delany era profundamente comprometido com a observação dos fatos. Ele não aceitava apenas o testemunho oral ou a fé como base para suas conclusões. Exigia experimentação. E quando se trata de psicometria, ele procurou não apenas compreendê-la teoricamente, mas também documentá-la por meio de médiuns e experimentadores sérios. Assim como em outros ramos da ciência, o conhecimento espírita também avança pela verificação controlada dos fenômenos. Um dos relatos mais conhecidos por Delany envolve uma experiência com um medalhão antigo, entregue a um médium sem qualquer informação prévia. O sensitivo, ao segurá-lo, começou a relatar impressões vívidas. Descreveu uma sala ampla, de janelas pesadas, cortinas vermelhas e móveis escuros. Sentiu tristeza e aflição. Logo depois, descreveu uma mulher vestida de preto, sentada à beira da cama, chorando. O mais impressionante é que dias depois, os proprietários do objeto confirmaram que ele pertencia a uma mulher que perdera o marido e que passou anos reclusa em seu quarto, exatamente como descrito pelo médium. Delany viu nesse episódio uma confirmação clara da hipótese da memória vibratória da matéria. Camille Flammarion, que não se considerava exatamente espírita, mas sim um espiritualista com formação científica, também registrou diversos relatos psicométricos. Em Lincoln et les Problèmes Psychiques, Flammarion descreve o médium que, ao tocar uma espada antiga, identificou cenas de batalhas, gritos, dor e morte. O objeto estava ligado a um militar falecido, que havia participado de conflitos. No norte da África, o médium não tinha qualquer conhecimento prévio, e os dados foram posteriormente confirmados por arquivos militares. Flammarion usava o termo fotografia fluídica para se referir a esse tipo de fenômeno. Para ele, a matéria parecia ser capaz de registrar e reter não apenas eventos físicos, mas também emoções e pensamentos. Assim como uma chapa fotográfica pode guardar a luz de um instante, os objetos pareceriam guardar a luz emocional dos fatos vividos. Ernesto Bazzano, em sua obra Animismo ou Espiritismo, dedicou várias páginas a casos de psicometria que acompanhou de perto. Em um deles, um sensitivo recebeu um anel e imediatamente começou a falar de um jovem casal apaixonado, um acidente repentino e a dor da separação. O anel havia pertencido a um noivo que falecera tragicamente antes do casamento. A riqueza de detalhes fornecida pelo médium era tamanha que Bazzano descartou qualquer hipótese de fraude ou coincidência. Para ele, esses casos ofereciam prova do rastro espiritual que a alma humana imprime sobre a matéria. William Crookes, em seus estudos com a médium Florence Cook, observou outro tipo de manifestação ligada à psicometria. Os objetos, quando presentes em sessões mediúnicas, atuavam como catalisadores de contato com determinadas entidades. Emilma Cessal. Ao colocar sobre a mesa uma carta de amor escrita por um falecido, a médium entrou em transe e começou a reproduzir, com exatidão, expressões usadas pelo espírito quando vivo. A carta parecia funcionar como um canal vibratório. Crookes, com seu rigor científico, interpretou isso como uma evidência de que os objetos podem manter uma ligação fluídica com seus antigos donos. O psiquiatra e criminologista Cesare Lombroso, inicialmente cético, foi outro intelectual que se viu confrontado com a realidade da psicometria. Em Hipnotismo e Espiritismo,
Lombroso narra a experiência com a médium Eusápia Paladino, que, ao tocar alguns objetos pertencentes a um assassino já falecido, descreveu com detalhes o crime, as emoções envolvidas e até a vítima. Tudo isso sem nunca ter tido acesso às informações do caso. O impacto dessa experiência contribuiu para que Lombroso se tornasse um defensor do estudo científico dos fenômenos espíritas. No Brasil, Hermínio de Miranda descreveu em Diálogo com as Sombras o uso terapêutico da psicometria em sessões de regressão. Em um caso marcante, uma paciente levava um colar de família que pertencia à sua bisavó. Ao tocá-lo, o médium que acompanhava o caso descreveu cenas de uma fazenda do século XIX, com escravos e uma criança branca chorando perto do rio. A paciente confirmou depois que desde pequena tinha pesadelos com esse cenário, sem nunca ter ouvido histórias a respeito. Para Hermínio, o objeto atuou como âncora vibracional, trazendo à tona memórias de vidas passadas ou de conteúdos inconscientes da linhagem familiar. Júlio Abreu Filho também contribuiu para esse campo, ao propor que a psicometria é um tipo específico de sintonia entre campos vibratórios. Para ele, a mente não está isolada no cérebro, mas é parte de um campo maior, um campo mnemônico, universal, onde os registros se acumulam. O objeto, ao entrar em contato com o perispírito do médium, desencadeia o acesso a esses registros. A leitura psicométrica seria então uma forma de consciência expandida, onde o tempo se dilui e a alma navega por memórias impressas no fluido cósmico. Carlos Embassarri, em seus escritos sobre mediunidade e perispírito, reafirma essa linha. Para ele, o sensitivo atua como uma antena sutil, e os objetos funcionam como receptores e transmissores de ondas espirituais. Ele também discute a possibilidade de que todos nós possuímos, em maior ou menor grau, essa sensibilidade, mas que a maioria das pessoas não a desenvolve por falta de educação espiritual e preparo psíquico. Há ainda relatos curiosos documentados por Delany, em que médiuns, ao tocarem objetos pertencentes a pessoas vivas, descreveram com exatidão o estado emocional, a saúde e até a localização da pessoa naquele momento. Isso sugere que a psicometria não se restringe ao passado ou à morte, mas que também pode captar vibrações vivas, em tempo real, do espírito encarnado. Vale mencionar também que Delany insistia em repetir os testes em ambientes neutros, com objetos previamente higienizados e embalados, para descartar sugestões inconscientes ou pistas visuais. Em suas palavras, não basta crer, é necessário demonstrar, comparar e repetir. Os casos de psicometria, portanto, não são raros nem episódicos. Eles formam um conjunto de observações acumuladas ao longo de décadas, que envolvem dezenas de pesquisadores, centenas de médiums e milhares de testemunhas. O que todos esses casos têm em comum é a ideia de que a alma deixa traços onde passa, e que esses traços podem ser acessados. E aqui está o grande valor desses relatos para o espiritismo progressista. Eles mostram que a alma não é um sopro abstrato, mas uma entidade viva, vibrante, ativa. A matéria não é muda, como se acreditava no materialismo clássico. Ela fala, vibra, transmite, e a psicometria é a linguagem através da qual essa comunicação se realiza. Os experimentos e relatos que envolvem essa faculdade indicam, de maneira coerente com o pensamento de Delany, Bassano, Flammarion, Crookes, Lombroso, Júlio Abreu Filho e Hermínio de Miranda, que estamos diante de um fenômeno legítimo e poderoso. Um fenômeno que amplia nossa concepção de memória, de consciência e da própria natureza da realidade. Se aceitarmos que a matéria pode guardar impressões espirituais, somos levados a repensar profundamente o mundo à nossa volta. Cada objeto, cada espaço, pode ser um portal. Cada livro antigo, uma história à espera de ser lida. Cada fotografia, um eco de uma alma que viveu, sentiu e amou. A relação entre alma, memória e matéria. Entre os muitos ensinamentos deixados por Gabriel Delany, poucos são tão impactantes quanto a noção de que a alma é um centro dinâmico de vibrações, uma força viva que interage com o universo ao seu redor e imprime, na matéria, marcas de sua passagem. A psicometria, como vimos nos relatos anteriores, não é apenas uma capacidade extraordinária de alguns médiuns, ela é uma expressão de leis universais que regem a relação entre espírito e matéria. Delany parte da premissa de que tudo vibra. O universo, em sua essência, não é feito apenas de átomos, mas de ondas,
fluxos, interações sutis entre energias diversas. A alma humana, nesse contexto, não é uma entidade isolada, mas parte de um oceano de vibrações. Assim como o corpo interage com o ambiente físico, a alma interage com o ambiente fluídico, captando, transmitindo e registrando informações constantemente. Segundo ele, o perispírito funciona como um campo sensível, um tipo de pele espiritual capaz de absorver impressões externas e também de deixar suas próprias impressões no ambiente. A psicometria é a faculdade que revela essa dinâmica. Ao tocar um objeto, o perispírito do médium entra em sintonia com os resíduos vibratórios deixados ali por outras consciências. Esse entendimento não é exclusivo de Deleuze. Camille Flammarion, embora com uma linguagem mais poética, dizia que a matéria é um espelho da alma. Para ele, os objetos não apenas acumulam poeira ou desgaste com o tempo, eles acumulam histórias, emoções, energias. Cada casa, dizia Flammarion, é como um livro que pode ser lido pelos olhos do espírito. Carlos Embassaí aprofundou essa ideia em sua análise da estrutura vibratória do universo. Para ele, a realidade se compõe de camadas ou faixas de vibração. A matéria densa é apenas a manifestação mais visível de uma série de campos mais sutis. Quando interagimos com o mundo, não deixamos apenas impressões físicas, deixamos impressões fluídicas, que são mais duradouras, pois não se apagam com o tempo da mesma forma que uma pegada na areia. A psicometria mostra que a memória não é apenas uma função cerebral, ela é uma propriedade do espírito, e de forma ainda mais profunda, uma propriedade do próprio universo. A matéria, nesse sentido, funciona como um campo de memória cósmica, onde cada gesto, cada emoção, cada experiência deixa sua marca. Júlio Abreu Filho argumentava que a alma está imersa em um campo vibracional, que é tanto receptivo quanto transmissor. Para ele, a consciência não está confinada ao cérebro, mas interage diretamente com as vibrações do ambiente. Por isso, os médiuns psicômetras são capazes de acessar informações que parecem estar armazenadas nos objetos. Não é o objeto que pensa, mas ele conserva, em seu campo vibracional, traços de quem o utilizou, e o perispírito sensível é capaz de lê-los. Hermínio de Miranda via essa mesma lógica ao tratar da reencarnação e dos processos terapêuticos espirituais, em muitos casos relatados em suas obras. Os médiuns ou pacientes em regressão captavam memórias associadas a ambientes ou objetos, memórias que não estavam aparentemente em suas mentes conscientes. Isso indicava, para Hermínio, que a memória é algo compartilhado, algo que flui pelo espaço e pode ser acessado por sintonia vibratória. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: qual é a natureza da memória? Para os espiritualistas progressistas, a memória não está guardada no cérebro, como arquivos num computador. O cérebro é apenas o órgão de manifestação de um campo mais amplo de consciência. A verdadeira memória está no espírito, e de forma complementar, no fluido universal, que conserva os rastros das experiências vividas. Delane dizia que o perispírito possui centros de sensibilidade, que registram as experiências do espírito e interagem com o mundo. Isso explicaria por que, mesmo após a morte, os espíritos relatam lembrar com clareza de suas vidas passadas. E por que em sessões mediúnicas, essas lembranças podem ser acessadas por objetos. Mas o ponto mais revolucionário está em entender que esses registros não são apenas lembranças. São energias vivas, ativas, que continuam influenciando ambientes e pessoas. Uma casa marcada por sofrimento profundo pode carregar, durante décadas, uma atmosfera pesada, perceptível a médiuns e pessoas mais sensíveis. Um objeto usado com amor pode emitir uma vibração acolhedora, e isso tem implicações espirituais e éticas profundas. Herculano Pires chamava isso de responsabilidade vibratória. Em seus textos, ele dizia que cada ação humana reverbera no universo como uma onda, nata se perda. Cada palavra, cada emoção, cada pensamento, cada contato deixa uma marca no mundo. Teolindo Amorim, sempre atento ao papel do espiritismo na sociedade, dizia que o entendimento desses fenômenos deveria nos conduzir a uma espiritualidade prática. Se tudo vibra e comunica, então nossas ações devem ser guiadas por uma consciência ética mais elevada. O estudo da psicometria não é uma curiosidade exótica, é um alerta de que estamos todos conectados e de que tudo o que fazemos ecoa. A psicometria também reforça uma das grandes ideias do espiritismo progressista, a interdependência
entre alma e mundo. O espírito não é um ser apartado do universo. Ele é coautor da realidade. Cada espírito, ao viver, imprime sua presença no mundo. E o mundo responde, absorve e reflete. Somos emissores e receptores constantes de vibrações, num ciclo dinâmico de interação. Isso nos leva a outro ponto essencial. Se objetos podem guardar impressões do espírito, também podem ser limpos espiritualmente. Muitos autores, como Hermínio de Miranda, relatam casos em que objetos foram purificados por meio de prece, fluidificação, ação magnética ou intenção elevada. Isso demonstra que o campo vibracional não é estático. Ele pode ser transformado pela ação consciente. A psicometria, então, não é apenas uma ferramenta de investigação do passado. É uma ponte para a cura espiritual. Através dela, podemos acessar memórias inconscientes, traumas, padrões emocionais e, com a devida orientação, transmutá-los. O objeto se torna um portal e o médium psicômetra, um agente de restauração vibratória. Delany acreditava que, no futuro, a ciência compreenderia plenamente essas leis. Ele dizia que os aparelhos mais avançados ainda seriam construídos para captar as vibrações do pensamento e da alma. Hoje, muitos pesquisadores exploram campos como bioenergia, eletromagnetismo sutil e consciência expandida, aproximando-se, ainda que lentamente, da visão que Delany já anunciava no século XIX. Portanto, a relação entre alma, memória e matéria não é apenas uma teoria interessante. É uma realidade que se manifesta em cada átomo e cada objeto, em cada espaço onde a vida deixou seu sinal. E a psicometria é a chave que nos permite perceber essa realidade com mais clareza. Ao compreender essa relação, ampliamos nossa visão de mundo. Deixamos de ver a matéria como inerte e passamos a enxergá-la como campo de expressão do espírito. Entendemos que a alma é um agente ativo na construção da realidade e que tudo o que tocamos, sentimos e pensamos permanece. Como dizia Leon Denis, o pensamento é uma força. Ele cria, move, imprime e transforma. E a psicometria é uma das formas pelas quais essa força se manifesta, revelando a dimensão invisível da vida. A psicometria, como nos mostra Gabriel Delany, é muito mais do que uma curiosidade psíquica. É uma chave para compreendermos a alma, a memória espiritual e o universo vibratório em que vivemos. Ela nos mostra que a matéria não é muda. Ela fala a alma que sabe ouvir. E essa escuta é possível graças ao perispírito, esse órgão sensível e interdimensional ainda tão pouco compreendido. Delany, Posano, Flammarion, Crookes, Lombroso e tantos outros abriram as portas para um espiritismo que não teme a ciência, ao contrário, que a usa para iluminar o invisível. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que achou, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal para mais reflexões profundas sobre alma, ciência e espiritualidade. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, há muito mais entre o céu e a terra, e até dentro de um objeto, do que sonha a nossa vã filosofia.